Bom, para quem não estava de manhã, SISDOV significa Sistema de Designação de Oitivas por Videoconferência. Ele foi desenvolvido pelo TRT5 da Bahia e ele é utilizado na 5ª Região desde 2019, desde setembro de 2019. Para a homologação desse sistema, participou também o TRT3. O SISDOV, ele é uma agenda que permite o acesso a diversas comarcas do Brasil e permite com que seja feita a reserva de uma sala para que uma parte, testemunha ou auxiliar do juízo residente fora da comarca de onde tramita o processo seja ouvido em audiência por videoconferência. Eu trouxe aqui alguns normativos que estão relacionados ao SISDOV, tanto direto ou indiretamente. Então, primeiro é a resolução 354 de 2020 do CNJ, que dispõe sobre o cumprimento digital de atos processuais, em especial a realização de audiências telepresenciais e por videoconferência. Depois a gente tem o provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 1 de 2021, que regulamenta a utilização de videoconferência para a tomada de depoimento fora da sede do juízo. E, por fim, o provimento 3 de 2021, também da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que regulamenta a utilização do SISDOV, ou seja, traz o SISDOV como a ferramenta oficial a ser utilizada para a oitiva de depoimentos fora da sede do juízo. Então, o SISDOV é um sistema que vem facilitar o acesso da justiça pelas partes, que não precisam mais se deslocar ou então ser ouvidas por um juiz diferente, né, do juiz originário da causa, e também traz essa vantagem para o próprio magistrado, né, que consegue fazer a colheita integral da prova oral. Para acessar o SISDOV, a gente entra então no PJE, no menu principal, na parte de processos e SISDOV, ou então digita ali na busca rápida, ou também podemos acessar pelo menu DOC, ou também chamado de menu carrossel. Agora, na versão 2.7, tem um ícone próprio do SISDOV. Para se conectar ao SISDOV, é necessário estar logado na VPN. Então, vai ser aberta uma nova aba, que é essa aba aqui, onde o usuário vai selecionar o seu tribunal, aqui do TRT5, mas no meu caso, sou servidora do TRT2, então eu selecionaria o TRT2, insere o CPF e a senha. A senha é a mesma que a gente utiliza para acessar o PJE sem certificado digital. Dependendo do acesso do servidor, vão ser exibidos esses ícones, ou alguns desses ícones, ou então vai entrar direto na tela de reserva. Esse daqui é um menu de um servidor que possui acesso de administrador, um acesso completo de administrador. Aqui, então, a tela reserva, a qual todos têm acessos. Nela, a gente consegue selecionar o tribunal e o município onde vai ser feita a oitiva. Então, pode ser selecionado tanto o mesmo tribunal do servidor que está designando. Então, por exemplo, eu trabalho na 9ª Vara de São Paulo, se a gente vai ouvir uma testemunha em Santos, eu selecionaria TRT2 e o município de Santos, ou qualquer outro tribunal do Brasil. Então, aqui no caso, eu estou em São Paulo, quero ouvir uma testemunha no município de Barreiras, na Bahia. Os dias que estão em cinza são os dias que não têm agenda disponível. Os dias com o fundo branco são os dias disponíveis para marcação. Aqui tem uma bolinha vermelha com um número. Esse número que indica quantas salas tem disponíveis para marcação de oitivas. A bolinha verde significa que todos os horários estão disponíveis e depois de realizada a marcação, ela fica amarela, indicando que há pelo menos uma reserva para a sala. Aqui embaixo da legenda também tem o horário de funcionamento da unidade. Então, quando forem marcar, é importante observar o horário, porque temos 24 tribunais e cada um tem um horário de funcionamento. Então, para verificar se o horário está compatível. Clicando, então, em um dia, aqui no dia 29, passou muito. Clicando no dia 29, por exemplo, vai ser aberta essa tela, com o nome da sala, que é a sala 2, o endereço da sala e o telefone, que são só dados exemplificativos. E o e-mail também da unidade. O usuário deve, então, colocar
o horário em que vai ser realizada a audiência, né, emitiva, e o Sisdov já reserva automaticamente 1 hora essa sala para a oitiva. Depois, então, é inserido o número do processo, e quando a gente clica aqui na lupa, ele busca os dados do PJE. E para inserir os dados, então, da pessoa que vai ser ouvida, a gente clica aqui no mais. Clicando no mais, vai ser aberta essa tela, a gente seleciona quem é a pessoa que vai ser ouvida, se é o autor, o réu, testemunha do autor ou testemunha do réu, e depois preenche o CPF. Se a pessoa não tiver o CPF, não tem problema, pode preencher todos os dados aqui, o nome e o endereço manualmente. Com o preenchimento do CPF, são importados os dados dessa pessoa da Receita Federal. Então, daí já vai aparecer automaticamente aqui o endereço. Mas é importante verificar se o endereço corresponde ao indicado no processo, porque às vezes está desatualizado. Caso esteja desatualizado, é só apagar o endereço que veio da Receita Federal e digitar o endereço correto. Então, aqui a tela já preenchida, após o preenchimento, a gente clica em confirmar. Clicando em confirmar, vai ser exibido, então, aqui o resumo, né, dos dados da pessoa a ser ouvida. Caso algum dado tenha sido inserido incorretamente, é possível editar clicando aqui no ícone de lápis, ou também excluir essa pessoa. Caso tenha mais uma pessoa que vai ser ouvida, é só clicar no mais e repetir o procedimento. Aqui embaixo, a gente tem um campo observação. Nesse campo, a gente indica que seja inserido o número da carta precatória. Então, apesar de não ter mais a oitiva da testemunha pelo juízo deprecado, é necessário fazer a expedição da carta precatória para controle administrativo do e-gestão e também para a expedição de notificação. Nesse campo, também sugerimos que sejam colocadas informações relevantes, né, para o servidor que vai acompanhar a sua oitiva. Então, aqui no caso, tem a informação que a testemunha vai ser ouvida por condução coercitiva. E embaixo, o último campo, que é para inserir o link da audiência por videoconferência. Depois de preenchidos todos os dados, clique em confirmar e vai ser exibido, então, o horário, o processo, e aqui embaixo vocês podem ver que tem um aviso. Então, essa sala, a sala 2 de Barreiras, né, cadastrou um aviso, que é: solicitamos a marcação da oitiva com no mínimo 15 de antecedências, bem como envio de e-mail informando a reserva de horário. Mais para frente, a gente vai ver essa possibilidade de cadastro de mensagens. Concluído o agendamento, vocês vão ver que a bolinha que estava verde fica amarela, indicando que há uma reserva nesse dia. Agora, as próximas telas são de acesso de administrador. Hoje de manhã até perguntaram no chat, né, como que ia ser essa questão do cadastro de agenda e de administrador. Então, todos os tribunais já vão ter um setor, né, cadastrado como administrador, provavelmente o setor de TI, que cuida do PJE, de cada regional, mas esses administradores conseguem cadastrar outros administradores. Então, na tela de cadastro, eles vêm aqui em administrador, digitam o CPF da pessoa e o município ao qual ela vai administrar. Também no menu de cadastros é possível realizar o cadastro ou edição de uma sala. Então, também entra em cadastro de sala, coloca o município, serão exibidas todas as salas do município, e aqui no ícone de lápis é possível editar as informações da sala. Então, por exemplo, editar o endereço, o telefone e o e-mail. E também acrescentar uma nova sala clicando no ícone de mais. Ao clicar no ícone de mais, vai aparecer esses campos aqui, né? Então, o nome da sala, o endereço, o telefone, e-mail e a situação, se a sala está ativa ou inativa. Aqui, nesse campo, é o de cadastro de mensagem, que é para cadastrar um aviso, como a gente tinha visto na tela anterior de reserva. Então, também vai ser possível colocar o município, a sala, e será exibido um campo para digitar a mensagem e a data de vigência dessa mensagem.
Então, aqui a mensagem que estava cadastrada, né, depois de ser inserida, vai aparecer aqui a listagem. Também é possível editar, excluir ou acrescentar novas mensagens. O carregamento do calendário do SysDob é feito anualmente. Então, aqui insere-se o ano, também é feito por um administrador. E daí, aqui na primeira opção, são carregados os feriados daquele tribunal. Então, os feriados estaduais e municipais da localidade. E depois de carregados os feriados, clica-se na segunda opção para que seja carregado o calendário do ano inteiro, já considerando os feriados. Também temos o ícone de agenda, acessível para administradores, que é para disponibilização pontual de determinados dias. Então, vamos supor que em alguma unidade não são todos os dias que ficam disponíveis para agendamento no SysDoc. Então, aí essa unidade vai fazer o cadastro dos dias pela agenda, tá? Então, vai selecionar o dia, selecionar qual é a sala, e depois vai ficar, então, aqui o número 1, indicando que tem uma sala disponível, e a bolinha azul, também indicando que tem uma sala disponível para agendamento. Por fim, a última aba que a gente tem do SysDoc é a aba de relatório. Nela, ao inserir o tribunal, o município e a sala, a gente consegue consultar todos os agendamentos passados, ou do dia presente, ou então do futuro. Tá? Então, daí são exibidas as salas em que tiveram agendamento, a data, os processos, os juízes de origem, né, que fizeram o agendamento, o horário e o nome de quem foi ouvido. Agora eu vou falar um pouquinho das atribuições do juízo deprecante e do juízo deprecado. Essas atribuições, elas estão previstas no provimento 1 de 2021 da Corregedoria, nos artigos 8º e 9º. Recomendo que todos leiam depois o provimento completo, mas aqui eu trouxe um resumo para a gente conseguir visualizar melhor quais vão ser as atribuições de cada parte. Então, o juízo deprecante, ele deve formalizar e enviar a precatória com a qualificação da parte e da testemunha, mas é importante a gente lembrar aqui que como o juízo deprecado não vai ouvir a parte ou a testemunha, não precisam ser enviadas as outras peças que antes a gente mandava, como a petição inicial, a contestação, documentos, outras atas de audiência também. Então, é uma precatória bem mais simples. O juízo deprecante também, que vai marcar o dia e a hora da audiência pelo SysDoc, conforme a gente já viu lá no começo, na tela de reservas. O juízo deprecante também vai conduzir toda a audiência, então vai registrar na ata a qualificação da parte contradita, eventuais incidentes, vai fazer toda a condução do depoimento e também vai fazer a gravação do ato e reduzir a termo o depoimento, se for o caso, ou então só fazer a gravação. E também o juízo deprecante deve se atentar para informar o deprecado, em caso de redesignação ou dispensa da oitiva. Então, por exemplo, vamos supor que uma testemunha vai ser ouvida e aí chega na audiência as partes fazem acordo. O juízo deprecante pode acessar direto no SysDoc os dados da sala, né, e entrar em contato por telefone para avisar que podem dispensar a testemunha que está presente. O juízo deprecado, ele deve disponibilizar a pauta, intimar as partes, testemunhas e os auxiliares do juízo e proceder à condição coercitiva, se for o caso, e deve indicar também um servidor para acompanhar o ato. Então, o servidor vai estar presente durante toda a oitiva da parte da testemunha, vai ajudar a identificar, então vai ajudar também a ver os dados do documento, desse participante, e também vai reportar ao juízo deprecante qualquer situação atípica. Então, se a parte, a testemunha estiver consultando alguma anotação durante o depoimento, esse servidor tem o dever de comunicar. O juízo deprecado também fica responsável por digitalizar eventuais documentos, se necessários, né? Então, vamos supor que um reclamado, pessoa física, comparece no juízo deprecado e não tem advogado, leva os documentos fisicamente. Então, aí esse servidor faz a digitalização e envia depois com a carta precatória. E também fornecer atestado de comparecimento, se requerido, pela pessoa que vai ser ouvida.
Destaco aqui os movimentos que devem ser lançados nos processos, tá? Para registro no e-gestão. Então, o juízo deprecado, após a oitiva, vai registrar esse movimento, que é remetidos os autos para juízo deprecante por ter sido cumprida a carta, e depois vai arquivar a carta precatória. E o juízo deprecante vai registrar o movimento recebido a carta precatória inquiritória para prosseguir. Eu trouxe aqui também alguns outros artigos que eu acho importante destacar, do provimento 1 de 2021, em relação à dinâmica da oitiva da testemunha e da parte pelo SISDOB. Então, primeiro é o artigo 5º, que diz que os depoimentos serão prestados na sala de audiências do juízo deprecado ou em outra sala do fórum, especialmente designada e preparada para este fim. Então, alguns fóruns já têm salas específicas para a realização dessas oitivas. No TRT5, inclusive, eles fizeram essas salas nos fóruns, né, e foi algo que fez com que o SISDOB desse muito certo também e agilizasse muitos processos, porque assim a agenda fica com mais horários e mais dias disponíveis. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os tribunais. Então, nos tribunais que não tiverem salas específicas para isso, os depoimentos eles podem ser prestados na sala de audiência. O advogado, ele pode acompanhar a audiência tanto no juízo deprecante quanto no deprecado. Então, em um ou outro lugar, ou pode ter também um advogado em cada lugar representando a mesma parte, mas se tiverem 2 advogados, só um que vai poder se manifestar durante a audiência. Então, no início da audiência, eles devem falar qual vai ser o advogado que vai fazer as perguntas e manifestações, e isso consta, então, na ata. E, por fim, também muito importante é o que dispõe o artigo 6º, que fala que a parte que pretende participar da audiência, né, por videoconferência em outra comarca, ela deve apresentar petição com antecedência suficiente para a preparação do ato. Então, a gente recomenda que o reclamante, quando distribuir o processo, se ele pretende ser ouvido em outra comarca, que ele já apresente uma petição fazendo essa solicitação, a reclamada também assim que for notificada, e o mesmo serve em relação às testemunhas. Então, caso a parte tenha alguma testemunha que mora em outra comarca, ela também já deve apresentar a petição antecipadamente. Assim, é possível já fazer todos os trâmites de reserva de sala, de expedição da precatória, e também evita com que fique redesignando muito a audiência, né? Então, já dá para fazer tudo isso antes da primeira audiência, e em uma audiência já ouvir todas as partes e testemunhas. Por fim, eu trouxe aqui algumas futuras implementações que estão sendo trabalhadas também no SISDOB. A primeira é o envio de e-mail automático para o lugar onde foi feita a reserva. Então, ali no exemplo, a sala que a gente fez a reserva, né, pedia a solicitação de envio de e-mail. Então, para que quem seja o administrador da sala consiga saber que foi feita uma reserva, atualmente tem que consultar o calendário ou aguardar que o servidor que fez do juízo deprecante que fez a reserva envie um e-mail. Então, está sendo trabalhada essa implementação para que quando sejam feitas as reservas, a unidade já receba um e-mail automático. Outra implementação que vai ser feita é a inserção do número de um campo para colocar o número da precatória. Atualmente, a gente pede que seja colocado no campo observações. E, por fim, a terceira implementação, que também está sendo trabalhada, é a geração de um arquivo com os dados da reserva, para que possa ser inserido como certidão no processo e também utilizado para notificação das partes e testemunhas. Então, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês sobre o SISDOB. O SISDOB é um sistema muito legal, que vai trazer muitos benefícios, tanto para os magistrados, quanto para os servidores, e principalmente para os jurisdicionados. Agradeço a atenção de todos e continuem acompanhando o nosso webinar.